Fala aí, gurizada, aqui é o professor Stephen e nós vamos resolver hoje uma questão de análise combinatória que caiu na prova do Enem de 2020. Olha só. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Então, ó, o André mora aqui, o Carlos aqui e o Bernardo aqui. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. Então, aqui uma restrição no deslocamento dele. Ou ele vai para a direita ou para cima, nunca para a esquerda ou para baixo. Isso delimita o caminho que ele vai seguir. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é, e vem as alternativas. Então a questão nos pede todos os caminhos possíveis para que André chegue até a casa de Bernardo sem passar pela casa do Carlos, ou seja, temos uma restrição aqui, passar pela casa do Carlos. Outra coisa que vai restringir aí as nossas possibilidades. O André só pode se deslocar para a direita ou para cima. Não pode tomar esquerda nem baixo nos caminhos dele. A estratégia vai ser definir o número total de possibilidades e depois retirar as que não servirem. Então, o total de possibilidades, todos os caminhos possíveis para o André chegar na casa de Bernardo, sem se preocupar com a restrição ali. E depois nós vamos retirar as possibilidades que não servem, que são todas aquelas em que o André passa pela casa do Carlos antes de chegar na casa do Bernardo. Vamos começar com o total de possibilidades, então. Percebam que o André, por qualquer caminho que ele escolher, ele vai ter que andar obrigatoriamente 4 vezes para a direita e 3 vezes para cima. Aqui é só um exemplo ilustrativo de um dos caminhos que ele vai seguir, tá? Aqui eu andei 4 vezes para a direita e depois 3 vezes para cima. Mas isso daqui pode trocar, ele pode andar 3 vezes para cima e depois 4 para a direita, ele pode andar 2 vezes para a direita, 2 para cima. Enfim, tem várias possibilidades aqui que o André pode tomar para chegar na casa do Bernardo. Mas em todas elas, obrigatoriamente, ele anda 4 vezes para a direita e 3 para cima, tá bom? O que vai acontecer então? Nós vamos simplesmente permutar as posições em que ele vai andar aqui. Nós vamos trocar de lugar, isso que é permutar. Permutar é trocar de lugar. Nós vamos pegar esse cima aqui e jogar lá para frente, essa direita nós vamos jogar para o final aqui, enfim, isso aqui, essas posições em que ele anda apenas vão trocar de lugar, tá? Então, teremos uma troca de posição, como eu disse, 4 direitas e 3 cima, ou seja, uma permutação desses 7 elementos. Só que essa permutação, nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque a gente acaba repetindo os grupos se nós simplesmente trocarmos direita com direita, cima com cima aqui. Vou dar um exemplo. Ó. Se eu pegar essa primeira posição direita e trocar com essa terceira posição direita, trocar uma pela outra, eu continuo com o mesmo grupo. Ou então, se eu pegar essa posição cima aqui e trocar por essa, eu também vou continuar com o mesmo grupo. Ou seja, nós temos uma permutação de 7 elementos, mas com repetições, porque as direitas repetem 4 vezes e cima repete 3 vezes. Então, nós teremos uma permutação de 7 elementos com 4 repetições e 3 repetições. Como é que faz isso? É 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, é a permutação de todos os elementos dividido pelas permutações dos elementos repetidos. E aí nós estaremos tirando todas aquelas combinações, ou melhor, todos aqueles agrupamentos em que nós simplesmente trocamos uma direita pela outra direita ou um cima por outro cima. Calculando isso daqui, então, eu desenvolvi o 7 fatorial até o 4 fatorial para poder cancelar com o 4 fatorial aqui de baixo. Desenvolvi o 3 fatorial aqui, que dá 6. Cancelei com 6 aqui de cima. E, por fim, nós temos 35
possibilidades de caminhos no total. Isso sem se preocupar se ele vai passar ou não pela casa do Carlos. Então aqui são todas as possibilidades, no total 35. Agora vamos calcular as possibilidades que não servem, que são todas aquelas em que ele passa pela casa do Carlos. Olha só, para passar então pela casa do Carlos, obrigatoriamente ele vai ter que andar 2 vezes para a direita e 2 vezes para cima. Daí ele vai passar com certeza pela casa do Carlos. Então aqui nós temos uma infinidade de caminhos. Ó. Então a gente pode simplesmente trocar aqui direita por cima por direita, e nós teremos aqui uma permutação desses 4 elementos com 2 repetições de direita e 2 repetições de cima. Chegando na casa do Carlos, ele vai ter também algumas possibilidades até chegar na casa do Bernardo. As possibilidades seriam as permutações ali de 2 direitas e 1 cima. Então, D, D e C. 2 direitas e 1 cima. O que a gente tem que fazer com esses dois aqui? Nós temos que multiplicar, porque para cada uma das possibilidades que nós temos aqui até ele chegar na casa do Carlos, nós teremos outras possibilidades aqui de ele andar neste caminho até chegar à casa do Bernardo. Portanto, vai ser a multiplicação destas duas permutações com repetição. Então agora nós vamos calcular aqui, ó, as duas permutações. Temos aqui uma permutação de 4 elementos, com 2 repetições de direita e 2 repetições de cima. Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, que dá um total de 6. 6 possibilidades. E para cada uma dessas 6 possibilidades, nós teremos a permutação aqui desses 3 elementos, ó, permutação desses 3 elementos, com as repetições aqui das direitas. Então, permutação de 3 com 2 repetições. 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 possibilidades. Então, passando obrigatoriamente pela casa do Carlos, nós teremos 6 vezes 3, 18 possibilidades que não servem. Agora que a gente sabe o total de possibilidades, que são 35, e as que não servem, que são 18, basta fazer uma subtração. Então, 35 possibilidades menos 18, 17. Uma questãozinha um pouco complicada, né? Então, achamos a resposta ali na letra C. Mas, o importante aqui eu diria que é identificar que se trata de uma permutação com repetição. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.